Estamos aqui hoje para falar sobre cálculo de bônus. A ideia desse vídeo é explicar superficialmente qual é a lógica que a Amway usa para ela poder definir e pagar os empresários Amway até o dia 15 do mês seguinte, baseado no desempenho do mês anterior, tá? O cálculo de bônus não é algo assim tão complicado e, embora envolva um pouquinho de matemática e uma certa lógica, é relativamente fácil da gente entender como funciona. Muitos empresários Amway desenvolvem a sua atividade, ficam bastante tempo trabalhando nesse negócio, crescem, ganham bastante dinheiro e nem mesmo entendem como isso daqui funciona. O que não tem problema nenhum. Afinal de contas, quem paga, quem faz esses cálculos para poder pagar os empresários até o dia 15 do mês seguinte é a Amway, não somos nós os empresários. Então, caso você não consiga entender ou não queira mesmo saber como isso funciona, fica tranquilo. Porém, se você tem aquele teorzinho de melancólico, que é o meu caso, talvez você ache bem interessante saber como essas coisas funcionam. Vamos lá? Bom, antes da gente começar efetivamente a falar sobre esses cálculos, sobre essa lógica, nós vamos fazer 4 considerações. Primeiro, porque eu adoro fazer considerações sempre que eu vou fazer um treinamento ou sempre que eu vou falar alguma coisa. E depois, que é importante a gente saber algumas coisas antes da gente entrar nesses detalhes, tudo bem? A primeira consideração é até o que eu já comecei a falar. Não existe necessidade da gente saber fazer cálculo de bônus. Se você souber fazer os cálculos direitinho, todos os centavos, ou se você não tiver a menor noção de como isso é feito, fica tranquilo, porque quem vai fazer isso é a Amway e eles não erram nesses cálculos. A Amway tem um sistema que ela calcula todos os bônus do mundo inteiro e ela paga aos seus distribuidores. Caso eventualmente tem algum problema nesse pagamento, eles sempre corrigem no mês seguinte, no máximo no outro. Então assim, não precisa se preocupar nem em saber fazer esses cálculos, nem em conferir os cálculos, nem nada. Agora, você recebendo o teu bônus no dia 15, alguns dias antes a Amway manda um extrato de bônus para você. Lá as informações sim estão bem exatas e ali você vai poder conferir exatamente quanto você vai receber. O que a gente vai mostrar aqui é a lógica, não é matemática, tá ok? Então assim, vamos falar aqui de valores aproximados, não vamos entrar tanto nos detalhes como é o extrato de bônus que vem da Amway. Outro ponto importante da gente colocar aqui é que nós vamos falar aqui apenas dos bônus de desempenho, aqueles bônus que começam, logo que você inicia o seu negócio, você começa a 0%, depois você vai a 9, 12, no máximo a 21. Nós não vamos estar contando comissões, bônus de liderança, bônus Rubi, nada disso, tá ok? Nós vamos colocar como se você estivesse no máximo ao nível de 21%, que é o maior nível da tabela de bonificação, e que você tenha todas as redes abaixo do nível de 21%, tudo bem? Então, apenas o bônus desempenho. Obviamente que depois dessa tabela de bônus desempenho vem todos os outros bônus, mas nós não vamos abordar aqui. Afinal de contas, isso é um treinamento para ou quem está começando ou quem quer aprender a calcular apenas os bônus dos primeiros níveis, tá ok? E por final, é o seguinte, essa não é a única forma que a gente calcula os bônus, de se calcular esses bônus. Existem várias formas, porém, todas têm que chegar, obviamente, no mesmo resultado. Então essa fórmula é a que eu considerei a mais fácil, é a que eu aprendi, e primeiro, né, eu já aprendi algumas outras, mas essa daqui é a que eu considerei mais fácil, por isso que eu vou passar essa receitinha de bolo para vocês. Bom, finalizando as considerações, então agora vamos começar falando do que interessa. Quando nós pegamos uma lista de preços dessa, nós temos aqui, abrindo aqui o catálogo, nós temos os produtos e nós temos 4 colunas, tá? Então a gente precisa entender o que são essas colunas que estão aqui do lado. Nós temos a coluna de preço catálogo, nós temos uma coluna de preço empresário, uma de pontos e no final uma chamada VN. E a gente vai entender o que cada uma delas significa. A primeira coluna que a gente tem é preço catálogo. A segunda coluna que a gente tem é preço empresário. A terceira coluna que a gente tem é de pontos. E a quarta coluna que a gente tem é VN. Então vamos lá. O que é cada item desse aqui? Bom, item número 1, preço catálogo. Esse aí é autoexplicativo, preço catálogo.
Nós temos um catálogo com os produtos aqui e se você abrir ele em qualquer página, vai ter um determinado produto e um determinado preço, ou seja, este é o preço para quem gosta de comercializar, esse é o preço sugerido de comercialização, tanto que ele já vem impresso pela própria empresa. Preço empresário, o que é o preço empresário? É o preço que nós, empresários, pagamos ao comprar esse produto diretamente da Amway. Então, quando você entra no site ou quando você vai fazer o seu pedido, na hora de pagar você já tem um preço que é obviamente menor do que o preço catálogo e que caso você decida comercializar pelo preço catálogo, você vai ter uma margem de 42,8%, vamos arredondar, você vai ter uma margem de 43% de lucro sobre o capital investido quando você faz essa comercialização. O terceiro item aqui são os pontos, então cada produto vem com uma quantidade de pontos e é esses pontos, é a somatória desses pontos, tanto os teus quanto o do teu grupo que você montou, que vai gerar o bônus que você vai receber, vai gerar o percentual de bônus que você vai receber no final do mês. Agora, o que gera mesmo o dinheiro é esse quarto item aqui, que é o VN. O que é o VN? Basicamente falando, é o valor dos produtos menos os impostos que são pagos. Então ele também é atrelado ao valor preço empresário, porém, retirando os impostos, superficialmente falando isso, tá? Retirando os impostos, ele dá o valor como se fosse o valor líquido dos produtos e é em cima deste VN que são aplicados os bônus para que a gente possa ganhar no final do mês. Portanto, toda vez que nós compramos um produto, ele vem com o preço empresário, que é o que nós pagamos, ele vem com uma pontuação e ele também vem com um VN. E é com esses três argumentos que a gente vai ver agora como é que a gente faz o cálculo dos nossos bônus. Então vamos lá. Nós vamos ver agora três informações extremamente importantes para que a gente possa fazer o cálculo de bônus, tudo bem? A primeira informação que a gente vai ver é a tabela de bônus, é aquela que começa em 9% e que vai até 21%. Então, como que funciona essa tabela? Ela é bem simples. Você chega no final do mês, você tem 600 pontos, você vai ganhar 9%. 9% do quê? Do VN da sua rede, ou seja, do volume de negócios da sua rede, que é aquele item que a gente já vai ver. Depois, você chega em 1.800 pontos, você vai ganhar 12%. 4.000, 15%, 7.000, 18% e 10.000 pontos você está no nível de 21%, que é o nível de desempenho, o bônus de desempenho mais alto que tem nessa tabela aqui. Outra informação muito importante, que é o valor do ponto. O que é o valor do ponto? Toda vez que você compra um produto que vem atrelado àqueles pontos, existe uma relação entre o preço empresário e a quantidade de pontos. E essa relação ela não é uniforme, então não são exatamente X pontos por real que a gente compra, tá ok? Essa relação ela varia de acordo basicamente com a linha de produtos, tá? Então, hoje, o valor do ponto médio, isso baseado na tabela que vai entrar em vigor agora em agosto de 2016, tá? Essa relação, o valor do ponto, ele varia toda vez que tem um ajuste de preços, tá? Mas a tabela de agora, que vai entrar em agosto de 2016, ela tá com um valor médio do ponto a 4,10, tá? Vamos colocar mais ou menos nessa faixa. Ou seja, para você fazer um ponto, você precisa comprar aproximadamente R$ 4,10 em produtos. Para você fazer 100 pontos, então você multiplica isso, daria R$ 410 para você fazer 100 pontos. E aí você pode multiplicar, né? Então, os 600 vezes 4,10 e assim vai. Essa informação é importante para quando você precisa atingir uma meta, você quer mudar de nível, alguma coisa, você já saber mais ou menos qual é o valor do investimento que você vai fazer. E a última informação, que agora ela é muito importante para a gente, é o valor do VN. O que é o valor do VN? Também é uma relação entre o preço empresário e o VN daquele produto, tá? Como eu falei, basicamente é tirando os impostos, então vamos considerar que esse VN é aproximadamente 60% do valor do ponto,
Estamos falando hoje de um VN médio de 2,40. Esse item aqui, ele é importante, muito, muito importante para o caso do cálculo de bônus, tá ok? Não esqueça ele. Também é baseado na tabela que vai entrar agora em agosto de 2016, e esse VN, o valor do VN também varia toda vez que tem um ajuste de preço, em virtude dos impostos, em virtude de uma série de coisas, esse valor também altera. Toda vez que você precisar calcular o bônus, que você precisar fazer esse tipo de cálculo, é importante você descobrir o valor do VN, tá ok? Então, só para ficar simples da gente entender, essa é a tabela de bonificação, esse aqui é o valor por ponto aproximadamente que a gente paga, ou seja, quanto mais baixo é esse valor, melhor, porque você está comprando pontos com menos dinheiro. Agora, esse aqui que é o VN, quanto mais alto, melhor, e ele também varia aí por cada linha de produto. Bom, com base aqui nessas informações, agora a gente vai efetivamente para a lógica de cálculo de bônus. Bom, então vamos lá. Como que funciona essa lógica, tá? Então, vamos desenhar uma rede qualquer. Aqui está você, e aí você começou a desenvolver o seu trabalho. Então você comprou produtos da Amway para usar em casa, para comercializar, para dar de presente, enfim. Você adquiriu os produtos da Amway e você convidou pessoas para fazer parte da sua organização. Essas pessoas, por sua vez, algumas delas também convidam outras e também querem montar uma organização própria. Então, toda vez que as pessoas compram produto da Amway, soma pontos nelas e vai somando ponto para a linha ascendente delas. Então, esses 3 somam ponto para esse aqui, e esses daqui para esse aqui, e esses 3 somam ponto para você. Até aí, perfeito. Você, a partir da somatória de pontos, vai definir dentro daquela tabela anterior qual é o seu percentual de bônus, tá? Bem como esse grupo aqui também tem um percentual de bônus do seu frontal. O que é o frontal? É a pessoa que está ligada diretamente a você, tá? Para o cálculo de bônus, de desempenho, essa é a única informação que você precisa. Saber quantos pontos está somado em cada frontal que você tem. Esse aqui está sozinho, todos os pontos pessoais são deles. Esses outros dois já tem grupo, então está somando toda a pontuação de todo o grupo dele neles, tá ok? Então o que vai acontecer? Você tem um determinado percentual, o teu frontal tem um outro determinado percentual. O teu bônus, ele é calculado subtraindo o percentual dele do seu montante. Exemplo, se você está no nível de 15% e ele está no nível de 9%, subtrai o valor de 9, que é o dele, dos 15, que é o seu, e isso daria 6%. Então, quanto que você ganha? Sobre o grupo dele, você ganha 6% sobre toda a movimentação do grupo dele, sobre a movimentação dele, de todas as pessoas que ele convidou e de todas as que as outras convidaram também, tá? Então, essa é o princípio básico, é a lógica básica para se fazer o cálculo, ou seja, é o seu percentual menos o percentual do seu frontal, e aí você ganha o mesmo valor sobre cada, o mesmo percentual sobre cada pessoa, sobre cada ponto feito dentro da rede daquele frontal. O que significa o seguinte, exemplo, se você está aqui no nível de 18% e esse aqui está no nível de 15%, você ganha 3% sobre a rede dele. Mas se esse outro aqui está no nível de 12%, você ganha 6% sobre a rede dele. Então você vai ganhar percentuais diferentes para redes que estão em níveis diferentes, tá ok? Bom, baseado nessas informações, nessa lógica, agora vamos ver como que a gente coloca isso na prática para a gente poder calcular os bônus. Agora sim, talvez seja interessante você pegar uma calculadora na hora que a gente for colocar os números, tá ok? Mas antes, o que a gente vai fazer? Vamos descrever quais são as regras que a gente vai seguir para que a gente possa fazer esse cálculo efetivamente. Então vamos lá, regra número 1, desenhe a sua rede com os seus frontais, somente os frontais.
Regra número 2, coloque a pontuação e o nível de cada um dos seus frontais e, obviamente, a somatória desses pontos e o nível em você mesmo. Regra número 3, aplique o percentual, o teu percentual, sobre o teu volume pessoal de pontuação. Regra número 4, aplique a diferença do percentual de você para cada uma dessas pernas sobre o volume de cada uma dessas pernas separadamente. Quinta regra, some todos estes valores. E a sexta e última regra, multiplique esse valor final, essa somatória, pelo VN. Olha o VN aparecendo aí, por isso que ele é tão importante. Perfeito? Anotou essas regras? Agora a gente vai fazer um exercício prático. Vamos lá! Regra número 1, desenhe a sua rede e os seus frontais. Então eu vou desenhar uma rede aqui, hipotética, e obviamente bem fácil, que é para a gente poder exercitar esse cálculo, tá? Essa rede ela vai contar com você e 4 frontais, perna A, B, C e D. Então essa daqui é a rede que a gente montou para poder fazer o cálculo. Segunda regra, coloque a pontuação e o nível de cada um. Então vamos começar. A perna A fez 5.000 pontos de grupo. Perna B fez 3.000 pontos de grupo. Perna C fez 1.000 pontos de grupo. E a perna D, que é a mais recente que você está trabalhando, fez 500 pontos de grupo. E você fez 500 pontos pessoais. Também é importante colocar aqui. Agora nós vamos atribuir o nível de cada perna. Perna A, 5.000 pontos, ela fechou o mês com 15%. Perna B, 3.000 pontos, 12%. Perna C, 1.000 pontos, 9%. E a perna D, aquela que começou agora, 500 pontos, ela fechou a 0%. E você fechou a quanto? Você fez 500 pontos pessoais. Com mais 5.000, 3.000, 1.000 e 500, você fechou exatamente com 10.000 pontos pessoais, no nível de 21%. O que determina o nível que você vai chegar não é a tua pontuação pessoal, é a pontuação do grupo. Então, quando a gente coloca aqui essa pontuação, é todo mundo de grupo, tá? Por que eu coloquei a tua pessoal aqui? Porque a regra número 3, ela justamente fala isso. Aplique o teu percentual sobre o teu volume pessoal. Ou seja, cada produto que você compra, você tem um ganho direto e o maior ganho que você vai ter é sobre o produto que você compra diretamente. Ali é um ganho direto. Inclusive, entre parênteses, esse ganho sobre o volume pessoal, ele nem desconta imposto de renda, porque ele é considerado como um desconto sobre compras na hora que você pega o teu extrato, ele vem lá o quanto você ganhou, vem o imposto de renda, e embaixo do imposto de renda, ele vem essa regrinha número 3, ou seja, é o teu nível sobre a tua pontuação pessoal. Então, para a gente começar agora a efetivamente fazer os cálculos, eu vou obviamente fazer uma tabelinha aqui do lado, porque eu adoro fazer tabelas e planilhas. Então, o que nós vamos colocar nessa tabelinha? Bem simples, tá? Pontos pessoais. Bônus pessoal. Bônus da perna A. Bônus da perna B. Bônus da perna C. E bônus da perna D. E o total. Regrinha número 3. Aplique o seu percentual sobre o seu volume pessoal. Então, se você colocar lá 21%, que é o seu nível, o seu percentual, sobre 500, que é o seu volume pessoal, sua pontuação pessoal, você vai ter
um total de 105. 105 o quê? 105 pontos, porque por enquanto a gente está só falando de pontos. Depois, regra número 3, ok. Vamos para a regra número 4. Aplique o diferencial de nível, o de percentual, sobre cada perna. O que é esse diferencial? Simples também. O seu nível é 21%. A tua perna A é 15%. 21 menos 15 é igual a 6. Então você vai ganhar 6% sobre o volume da perna A. Perna B, exatamente a mesma coisa. 21 menos 12, nós temos um total de 9. Então nós vamos ganhar 9% sobre a perna B. 21 menos 9, 12% sobre a perna C. E 21 menos 0, 21. Então você vai ganhar 21% sobre a perna D, tá? Quanto que dá esses valores? Rapidamente. 6%, seu ganho aqui é 6%, seu ganho aqui é 9%, seu ganho aqui é 12% e aqui é 21%. 6% sobre 5.000, 300. 300 o quê? Pontos. 9% sobre 3.000, 270. Essa é a parte que a gente precisa efetivamente de calculadora. Só isso, tá? Perna C, 12% sobre 1.000, 120. E a perna D, 21% sobre 500, que é 105. Essa tabelinha aqui foi a quarta regra. Agora vamos para a quinta regra? Some tudo. 105 com 300, com 270, com 120, com 105. Isso dá um total de 900, porque eu já fiz essa conta, já tem uma colinha aqui embaixo, tá ok? Regra número 5, ok. E a regra número 6? Multiplique pelo VN. Multiplique o quê? Esse valor total. Esse é o total de bônus que você vai ter. Você vai ter um bônus neste mês, que aconteceu isso aqui, de 900 pontos. Como eu não recebo pontos, eu recebo real, a gente multiplica então pelo VN e aí a gente descobre quanto a gente vai ganhar. Quanto que é o VN? Que a gente falou, 2,4. Então, 900 vezes 2,4, isso me dá um total de 2.160 reais. Então, recapitulando, numa rede onde você fez 500 pontos pessoais, perna A 5.000, perna B 3.000, perna C 1.000, perna D 500 pontos, você atingiu o nível de 21%, que é um prata, tá? Você fez todo esse cálculo aqui, ou melhor, a Amway fez todo esse cálculo aqui e vai depositar na sua conta R$ 2.160. Esse é o valor bruto. Sobre isso existe o imposto de renda, que é a legislação brasileira. Ele sempre dá uma mordidinha ali num pedacinho do que a gente vai ganhar, tá? Não sobre o pessoal, que é o que eu já falei, mas sobre o restante sim, vai ter aquela mordidinha do leão. Agora eu vou passar uma lição de casa para que você possa fazer aí. Vou apagar esses números, vou usar mais ou menos a mesma estrutura e a gente vai fazer esse cálculo. A gente não, você. Então vamos lá, nesse exemplo para você fazer a sua lição de casa, simplificando, hein? Você tem apenas 3 pernas. Você fez 1.000 pontos pessoais, mais nervoso agora, né? 1.000 pontos pessoais, perna A, 4.000 pontos de grupo, perna B, 2.500 pontos e a perna C, 1.500 pontos. O que você precisa fazer agora? Pega a anotação das 6 regras que você escreveu aí e manda bala. Para isso eu vou te dar 10 minutinhos. Pronto, tempo esgotado, vamos lá? Como é que ficou aqui a situação? Rapidinho, só para a gente conferir. O que vai te dar um ganho efetivo, bruto, de R$ 1.404. Acertou o exercício? Então, legal. Vamos só dar uma olhadinha agora em alguns itens importantes. Olha só, a tua perna B não é a que fez mais pontos, nem a que fez menos. Mas olha que interessante, ela foi a que te deu o maior
percentual, foi o que te deu o maior ganho, não o maior percentual, mas o maior ganho. Por quê? Porque a maior perna que você tem, ela está num nível muito alto. Para você ter um ganho maior sobre essa perna, o que você precisa fazer? Você precisa trabalhar outras laterais. Se você trabalhar outras laterais, além de você ter um ganho maior, então vamos supor aqui que você abra uma outra lateral que faça 1000 pontos, você vai ter um ganho sobre ela legal, porque você vai primeiro pular para 21%, ela vai ser uma perna 9%, então você vai ter um bom diferencial sobre ela. Agora, já que você pulou para 21%, você também vai ter um ganho maior sobre todas as demais pernas. Por quê? Porque o teu nível, ele influencia diretamente sobre o quanto você ganha em cada perna. Então, trabalhando outras laterais, você sobe de nível, ganha sobre as novas e ganha mais sobre as antigas também. Por isso que vale a pena trabalhar sempre a sua lateralidade. Pois bem, é assim, essas são as regras que a gente usa para fazer o cálculo de bônus de forma relativamente simples e rápida, tá? Agora, lembrando, isso aqui é só um bônus de desempenho. Depois disso, a gente tem o bônus de liderança quando você tem uma perna qualificada, o bônus Rubi quando você tem 15.000 pontos sem nenhuma perna qualificada ou fora as suas pernas qualificadas. Quando você tem 3 pernas qualificadas, você passa a ganhar também um bônus profundidade, que é 1% a partir do segundo nível. E você tem pelo menos mais uns 10 bônus diferentes que vão sendo contados a partir do momento em que você começa a crescer dentro do plano de carreiras da Amway, tá ok? Não está contando também bônus de ativação, não está contando premiação de viagem, não está contando nenhum bônus do programa de incentivos, que aliás, para o próximo ano, que começa dia 1º de setembro de 2016, ele está excelente. Todos os anos esse plano de incentivos vem melhorando, então vale a pena você aproveitar o próximo. Agora, se você não aproveitar tudo do próximo, pode ter certeza que para 2018 vai ser melhor ainda, tá ok? Resumindo tudo que a gente falou aqui, quer ganhar mais dinheiro? Tenha mais lateralidade. A tua lateralidade, que são pessoas ligadas diretas a você, trabalhando, pontuando e se aprofundando, elas dão mais dinheiro para você. Então é uma boa estratégia você conversar com a tua linha ascendente, principalmente com o seu platina. O seu platina é a pessoa mais interessada em que você se torne um platina também, então vale a pena traçar uma estratégia com ele para ver quanto de lateralidade é legal trabalhar, quanto de profundidade, tá? Lateralidade dá dinheiro, profundidade te traz segurança de saber que você vai ter aquele ganho todo mês, que você vai ter aquele ganho constantemente, tá ok? Agora, geralmente o que a gente ouve que todos os diamantes recomendam? Claro, trabalha a lateralidade, trabalha a profundidade, busque sempre ter um negócio equilibrado, tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem, claro, prioritariamente procura a tua linha ascendente. Vocês têm também os manuais da Amway que vocês podem ler. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só mandar uma mensagem aí que a gente vai conversando, tá ok? Valeu, pessoal, até mais!